Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Todo mundo feliz, todo mundo tranquilo? Está meio quente, né? Não sei se é só eu. Não, aumentar ali. Aumentar a velocidade dele. Aí, ó. Não, se tiver quente, desligar, fica mais quente. Então, amém. Então, convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias, tanto vocês que estão no templo, quem tiver com a Bíblia, quem tiver com o celular, acesse seus celulares, quanto você que está aí de casa nos acompanhando, e você também que vai nos acompanhar depois na gravação. Então, você pode estar abrindo aí a sua Bíblia. O texto que nós vamos estar iniciando hoje é Colossenses 1. Colossenses 1. E vamos estar lendo do verso 12 até o verso 14. Daqui a pouquinho o Fábio vai colocar ali para a gente também, então não precisam se preocupar. E no decorrer do sermão, ele vai pondo os textos lá, né? Às vezes a gente coloca os textos lá, mas o pessoal nem olha para lá, né? A gente põe lá o texto para acompanhar, o pessoal larga lá. Então, assim, pode acompanhar lá, não der para ficar passando a Bíblia, né? Ficar procurando a tempo. Às vezes a gente fala rápido o texto, né? Então o Fábio está lá ágil, né? Hoje o Fábio está aqui, né, para acompanhar, né, o sermão. Hoje ele não tinha desculpa nenhuma para fugir. Hoje ele veio. Então ele está ali pronto já com todos os textos prontinho lá para estar colocando ali para a gente. Amém? Todos encontraram? Colossenses, no capítulo 1, verso 12 ao 14, diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Pai amado, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai, que estamos, Senhor. Pai amado, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, ser transformados, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Que não seja em vão, Senhor Deus, esse tempo, ó Pai, que estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai. Que verdadeiramente, Senhor Deus, nossos corações, ó Pai, estejam, ó Pai, entregues, Senhor Deus, no Teu altar, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, com nossos corações, ó Pai, Pai, pronto, ó Deus, para receber, Senhor. Pai amado, Senhor Deus, a Tua palavra, ó Pai, o Teu alimento, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai. Em o nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, te agradeço, ó Deus, por tudo que Tu és, Senhor Deus, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Então, Colossenses 1, do 12 ao 14, ele vai nos trazer, então, alguns pontos interessantes para a gente estar vendo. Então, o texto começa dizendo que, dando graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E depois ele fala, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Há um tempo, né, que eu venho falando dessa dualidade que a Bíblia nos traz, né? O bem, o mal, os anjos, os demônios, a luz, as trevas. Então a Bíblia sempre vem nos trazendo, em vários contextos, essa dualidade. E aqui nesse texto, né, mais uma vez, nós vemos essa dualidade. E aqui ele vem falar então de dois reinos. Então o texto nos traz dois reinos. Então quais são esses reinos? O reino da luz e o reino das trevas. Então o texto, né, para muitos de nós, até bastante conhecido, né? A gente gosta muito dessa parte, né? Que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, né? Então, nós gostamos muito dessa parte, né? Porém, eu gosto muito
de um livro da Bíblia, porque assim, acho ele muito interessante, né? E quero Gênesis 1, né? E eu quero, se Deus assim permitir, fazer um dia um doutorado em Gênesis, né? Se é possível. Porque é de grande fonte de conhecimento ali o Gênesis. Estudando aqui redação com o pastor para o concurso do Estado, né? Nós vimos lá que a introdução, né, de todo o texto, a introdução de uma história sempre, né, é um dos pontos principais. Não é só a introdução, logicamente, né, o restante também faz parte. Mas a introdução, se ela não for bem feita, a gente não entende o resto. Quando a gente não entende o início, ou a gente para de ler, ou a gente não entende o restante, não é assim? Já pegou filme pela metade? Quase nunca, dependendo do filme, você consegue entender muito bem por que está acontecendo uma coisa, por que está daquele jeito. Né? Novela também é quase a mesma coisa, né? Você começou a novela e no meio para frente, até você entender mais ou menos, ele deduzir o que está acontecendo, acaba sendo complicado. Então, no texto aqui de Colossenses 1, que não é Gênesis 1, isso aqui é Colossenses, ele traz então dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. E aí, então, lá na segunda parte, na segunda parte, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O texto diz que ele nos transportou. Porém, o tempo aqui não é presente. Como assim? Nós já fomos transportados para o reino do Filho amado? No presente agora? Fisicamente? Fisicamente já fomos transportados para o reino do Filho amado? Só se morreu, né? Fisicamente ainda não. Mas o texto diz que fomos transportados. Aí eu vou lá em Gênesis 1. Não podia faltar, né? O Fábio vai colocar lá para nós. Né? Gênesis 1. E aí, mais uma vez, eu tenho que voltar lá e diz o quê? No princípio, criou Deus o quê? Ele criou só a terra. Ali foram criados o quê? Os céus e a terra. No Gênesis 1 nós já vemos aqui a criação dos céus e da terra. Se nós formos fazer um comparativo com Colossenses, Colossenses fala do quê? De dois reinos, um de luz e um de trevas. E Gênesis 1 nos diz o quê? Foram criados o quê? Os céus e a terra. Então podemos entender o quê? Um reino de luz e o reino de trevas. Mas será que é isso que Gênesis diz? Vamos seguir então. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo de quem? Da terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e a separou das trevas. E para onde foi essa luz, então? Então, aqui, Gênesis, a gente consegue já uma compreensão de quê? Que Deus separa em dois reinos, o reino de luz e o reino de trevas. Nesse mundo jazou, nós vivemos aqui, fisicamente, no reino de luz ou no reino de trevas? Então, há uma separação. Em Colossenses, então, vem nos falar desses dois reinos. E Gênesis, então, vem nos clareando um pouco, né, por isso que eu gosto da Gênesis, né, da criação. E ele vem nos falar, então, desses dois reis. Mas você vai me falar assim, mas e o sol? O sol brilha, né, nos dá a luz, não é? Mas Gênesis também falou disso. Lá em Gênesis 1, né, no 14, até o 18, ele fala assim, disse Deus, porque ele havia separado a luz das trevas. E a terra, então, estava
nas trevas. E disse Deus: haja os luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirva a eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Então Gênesis já vem nos explicando, né? Essa separação. Criou Deus os céus e a terra, separou a luz das trevas. Porém, para iluminar a terra, colocou lá o sol e a lua. Então nós temos aqui 2 reinos. Nós temos um reino de luz e nós temos um reino de trevas. E fisicamente, nós estamos no reino de trevas. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. Então nosso primeiro ponto que eu quero trazer no sermão de hoje é exatamente isso. Vivendo no reino de trevas. E por que é tão perigoso a gente esquecer que nós vivemos num reino de trevas? Você age da mesma forma durante o dia como você age durante a noite? Ou você tem comportamentos diferentes? Se você tem que ir no banco, receber o seu salário do mês, que às vezes nem é muito, você vai de dia ou você fala assim, vou levantar 3 horas da manhã para ir lá porque é mais tranquilo? Você prefere quando? De dia ou de noite? Durante o dia, não é? Você não vê ninguém falar assim, vou lá de noite no banco porque é mais tranquilo. Por que a gente não vai à noite no banco? Por que a gente não vai lá no caixa eletrônico à noite? Perigoso, não é? Tem lugar que tem os caixas 24 horas. Mas a gente não vai por quê? É mais perigoso. Você não sai correndo na rua aí de noite, vou passear, vou andar, fazer caminhada. 1h da manhã, vou sair para fazer caminhada. Nós não fazemos isso. Por quê? Está de noite. E de noite, nós agimos de forma diferente. Nós somos mais cautelosos. Nós temos um cuidado maior quando estamos à noite. Já durante o dia não, né? Durante o dia a gente sai despreocupado, anda, né? Pega o celular, sai andando com o celular na rua. Né? A gente não preocupa tanto, por quê? Está de dia. Porém, nós vivemos em um mundo de trevas. Mas constantemente nós agimos como se estivéssemos vivendo num mundo de luz. E esse é o grande cuidado que eu quero ressaltar nessa noite. Nós devemos viver de que forma? Com cautela. Nós temos que estar atento a como nós estamos vivendo. De que forma nós lidamos com esse mundo. E esquecer que nós estamos inseridos nesse mundo de trevas nos faz agir de forma irresponsável para com o reino de Deus. Andamos nesse reino de trevas. E todos nós nascemos, desde o nosso nascimento, nesse império das trevas. Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Em Romanos 3, capítulo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nascemos pecadores. Nascemos num reino de trevas. Nenhum de nós estamos livres de nascer
nesse reino de trevas. Então tomamos a consciência de que nós vivemos dessa forma. Que nós estamos inseridos nesse meio. Mas nós lemos lá em Colossenses 1, do 12 ao 14, dando graça ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Fomos transportados, porém ainda não fisicamente. Então, em meio a esse reino de trevas, vamos agir, vamos viver conscientes disso, que ainda estamos aqui, vivendo nesse mundo, e não devemos viver de forma alguma tranquilamente. Ainda não sofremos perseguições, e esse texto de Colossenses, ele fala de quem? Daqueles que estavam sendo perseguidos. Ainda não temos pessoas armadas ali fechando as igrejas. Ainda não temos um governo que nos proíbe de cultuarmos. Mas chegará o dia que isso vai acontecer. E que nossa vida esteja pronta, estejamos alertas, preparados neste mundo. Então, nós chegamos no segundo ponto. Primeiro ponto, então, vivendo nesse reino de trevas. O nosso segundo ponto, ele vem falar, então, de que nós recebemos um reino de luz. Nós ainda vivemos fisicamente nesse reino de trevas, mas nós recebemos um reino de luz, que fomos transportados para esse reino de luz. Iremos viver e habitar nesse reino de luz eternamente. Esse reino do Filho amado de Deus. Em Marcos, no capítulo 10, verso 15, diz assim: em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Quase não saiu, entrará. Estamos no reino de trevas, mas recebemos o reino de luz. Então, assim, verdadeiramente, quem não receber esse reino de luz, quem não receber o reino de Deus na sua vida, não entrará nele. O texto diz o quê? Que nós já entramos nesse reino? Ainda não, mas ele está em nós. Esse reino já está dentro de nós, mas nós ainda não estamos dentro dele, mas ele já está dentro de nós. Nós habitamos um reino de trevas, mas o reino de luz está dentro de cada um de nós. E temos que ter essa consciência e viver dessa forma. Não devemos agir como se estivéssemos, em verdade eu digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos ainda, lá no capítulo 2, verso 21 e 22, ele diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Por quê? O mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário,
O vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Nossa vida, ela tem que ser transformada. Nós devemos viver o novo. Nós devemos viver no nosso interior, no nosso coração, na nossa vida, no nosso espírito, esse reino de luz, mas com consciência de que ainda estamos nesse reino de trevas. Não vivemos mais como o velho homem, não agimos mais como ainda sem aqueles que conhecem a Cristo, como os ímpios, como os não crentes, como os não salvos, aqueles que não foram escolhidos por Deus. Em nossa vida, no nosso interior, no nosso espírito, vivermos o reino dos céus. Vivemos de forma que agrada ao Senhor. Vivemos de forma que condiz segundo o reino dos céus. E o nosso terceiro ponto. Se estamos vivendo no reino de trevas, andando nesse mundo de escuridão, porém, se nós já recebemos esse reino de luz que habita em nós, no terceiro ponto nos diz que nós somos a luz do mundo. Não são os luminares que são colocados para iluminar o dia, governar o dia e a noite. Não é essa a luz que ilumina este mundo. Não é o sol com a sua imponência, com o seu calor, e que está bem quente, né? O calor que nós sentimos nesse período. Uma luz tão forte que queima a nossa pele, principalmente aqueles que trabalham constantemente no sol. Não é este sol tão imponente que ilumina este mundo de trevas. Somos cada um de nós, que temos dentro de nós o reino de Deus, que recebemos no nosso coração, que recebemos no nosso espírito esse reino de luz. Somos nós que vamos trazer luz em meio às trevas. Em Mateus 5, do verso 12 ao verso 16. Mateus 5, do 12 ao 16. Diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perde o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina
todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós somos a luz em meio às trevas. E nós não podemos nos esconder. Não podemos colocar essa luz, apagar essa luz que é em nós e vivermos de qualquer forma neste mundo. Viver de forma como se não tivéssemos recebido essa luz. Viver de forma negligente. Viver como as pessoas vivem, aqueles que não têm a luz neste mundo de trevas. E muitas vezes nós nos vemos dessa forma. Nós nos esquecemos de que ainda estamos aqui, inseridos em meio a trevas, e fechamos os nossos olhos e começamos a viver como os desse mundo. E a nossa luz se apaga. E aqueles que precisam dessa luz não conseguem vê-la. Que em nós possa brilhar essa luz. Que em nós possa refletir essa luz do reino de Deus que está em nós. E possamos ser luz em meio às trevas. Que possamos brilhar para que aqueles que estão nas trevas possam nos encontrar. Possa vir e conhecer a Jesus. E possa fazer parte desse reino. E possa receber esse reino de luz. Para que no dia que o nosso Senhor Jesus voltar para nos buscar, essas pessoas possam ser salvas, possam ser levadas para esse reino de luz. E assim possamos viver todos e habitarmos todos eternamente com Cristo neste reino. Que possamos refletir como eu tenho vivido, como tem sido a minha vida. Será que eu tenho essa consciência de como eu tenho agido, como eu tenho vivido neste mundo? Lá no meu serviço eu tenho tido uma experiência muito interessante com um colega de serviço, porque ele se diz ateu. Ele não acredita que existe Deus, ele não acredita que existe demônios. Ele acredita na maldade do homem e simples só. Que aqui a gente nasce, vive, morre e pronto, acabou. Que o povo chama de demônio, para ele é só a maldade do ser humano. E o que o povo chama de Deus é simplesmente loucura da cabeça. Então ele não acredita. E eu olho para aquela figura ali e vejo o quão cego, o quão escuro está a visão de uma pessoa assim. E muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, cauterizados, dormentes para esse mundo, e vamos vivendo dia após dia, mês após mês, passando nossas vidas, e não nos atentamos que estamos inseridos nesse mundo. E que se nós não brilharmos, se nós não refletirmos essa luz que está dentro de nós, esse mundo continuará em trevas.
as pessoas que aqui estão, que ainda não conhecem a Jesus, continuarão nas trevas. Que venhamos a acordar, despertar para esse reino de trevas que nós estamos inseridos. E possamos, com a luz do Senhor, alcançar vidas. Seja por meio do Evangelho, seja por meio dos nossos exemplos, nosso modo de vida, mas que o Senhor seja glorificado com nossas vidas. Então que você possa nessa noite ter compreendido um pouco sobre essa visão. Então quando eu estava a estudar sobre esse texto, e aí eu fui lá em Gênesis e fui ler, né, essa parte que Deus faz essa separação. Eu falei, gente, quantas vezes eu já havia lido isso, e talvez eu esteja entendido errado, mas quantas vezes eu li, quantas vezes eu ensinei isso na sala de adolescentes, esses 11 anos que eu fiquei lá, por quantas vezes eu ensinei Gênesis 1, e não havia ali entendido, percebido, ou visto. Eu até falava, né, porque os luminares vão ser criados aí, né, alguns dias após, é o 4º dia, né, são criados os luminares. Eu falava, mas foi dia e noite, já passou o 1º dia, 2º dia, 3º dia. E como foi passado o dia, se não tinha os luminares ainda? E a gente vem ali e vê que Deus havia criado os céus e a terra, mas Ele criou a luz e separou a luz dessas trevas. Porém, a luz do Senhor, ela refletia sobre a terra. E da mesma forma, nós devemos refletir essa luz em meio a esse mundo de trevas. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por esse momento, ó Deus, na Tua presença, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, que é trazida a nós, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, por este culto, ó Pai, por nossas vidas, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor, ó Pai, tem nos ajudado, ó Pai, até aqui o Senhor tem nos conduzido, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por tudo que Tu és, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos salvou, ó Deus, o Senhor, ó Pai, coloca em nós, ó Pai, o Teu reino, Senhor Deus. Te agradeço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, por tudo que Tu és, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ministério de louvor.